Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um IntubaCast. Hoje estou aqui na Faculdade de Medicina da USP para entrevistar um grande médico que eu sou fã, já estudo já os artigos dele há muito tempo. E você, se você gosta de ventilação mecânica, com certeza existe um belíssimo percentual de interferência nas suas condutas hoje, que é o nosso grandíssimo professor Marcelo Amato. Seja muito bem-vindo, professor. Opa, obrigado, Thiago. É um prazer aqui. eh, Te agradeço aí a oportunidade. Conheci o seu trabalho recentemente aí por conta do convite, né, que eu recebi e depois me inteirei um pouquinho mais e acabei achando que é um trabalho que vale muito a pena e que se a gente puder contribuir um pouquinho, estamos aí. Excelente. Professor, nosso objetivo aqui é trazer histórias, lições de vida, toda a trajetória que eu admiro muito que o senhor percorreu, para que a gente consiga agregar para esses nossos colegas, com certeza colegas médicos da fisioterapia, colegas da enfermagem também. Nós vamos conversar aqui sobre basicamente a história. Eu considero que o senhor faz parte da história da medicina com a interferência super positiva na ventilação mecânica. Mas antes eu queria saber do início, como é que o senhor começou? Onde foi a graduação de medicina do senhor, professor? A graduação de medicina foi feita aqui na Universidade de São Paulo, mas foi vamos dizer assim, uma graduação um pouco tumultuada, porque eu não tinha muita certeza se eu queria fazer medicina. Então não era uma coisa planejada, não era uma coisa de família. Aham. Na verdade, eu estava assim, até faz parte da minha indecisão que eu decidi então, assim que tinha acabado de entrar na medicina, aí eu comecei a fazer cursos à noite na matemática, aí também continuava em dúvida. No ano seguinte prestei física, aí fiz 2 anos de física, e aí depois também não fiquei feliz com a física, que eu achei que demorava muito para chegar nos finalmente de coisas mais filosóficas. Isso durante o curso da medicina, professor? Durante o curso da medicina. O curso da Certo. medicina, ele é puxado, mas os 3, 4 primeiros anos são muito livres, assim, no Uhum. sentido de que cada um, desde que você consiga passar em certos cursos, assim, você tem muito tempo livre, né? Sim. E aí, eu não, em vez de estar fazendo estágios em outras coisas, eu preferi ampliar o leque, e aí eu ainda comecei a fazer filosofia à noite. Caramba. E então, assim, foi abrir bastante o Conturbado, né? leque, abrir bastante o leque, e aí o que aconteceu foi que quando chegou o internato é que aí eu percebi que eu gostava de histórias, vamos dizer assim, com bastante conteúdo emotivo, né? Então aí Aham. você começa a se envolver nos casos de pacientes mais graves que estão perto da morte, e aquilo começou a me pegar um pouquinho mais. Então, antes Entendi. disso, eu não tinha noção de que eu queria fazer medicina. Eu percebi que o senhor tem assim também uma preferência por exatas, porque matemática, física. Esse interesse do senhor, ele veio dessa época ou já veio de antes? Acho que veio de antes. Eu gostava disso no, no colégio, e Uhum. aí o que aconteceu é que, então, no ano do vestibular, para mim, foi bem difícil escolher exatamente qual especialidade prestar. Então, acho que se eu não tivesse feito toda essa abertura de leques, eu ainda estaria meio em dúvida sobre o que fazer. E o senhor acha que esse despertar também para a área de exatas trouxe vantagens no futuro, a partir de publicação, de análise estatística? Acho que sim, e também trouxe um pouco de vantagens numa coisa que eu gosto muito de terapia intensiva e de ventilação mecânica, porque até uma frase que eu ouvi do Gattinone. Ele tem um filho que estuda biologia molecular, e aí ele falava para o filho dele: olha, você está estudando o assunto fashion do momento, que é biologia molecular. Eu sou old fashion e estudo
fisiologia respiratória e cardiocirculatória. Mas se um dia você estiver morrendo na UTI, você vai morrer por problemas hidráulicos, não vai ser pelos seus genes. Então, e sabe que em terapia intensiva, acho que tem muito assim de princípios físicos, né, de forças, princípios de pressão, hidráulica, Sim. tudo. E era uma coisa que eu gostava desde o início, e aí achei que essa era uma área que tinha muita coisa para fazer. Perfeito. Internato é quando a gente começa a colocar mais a mão na massa, né? E o senhor viu que também havia uma preferência pelo paciente grave. Foi aí que começou a história do senhor na ventilação mecânica? Sim, exatamente, porque aí realmente é uma certa dificuldade assim de entender um pouquinho melhor assim o que é essa proximidade da morte e tudo. Foi uma coisa que eu achava que ali era onde as coisas mais importantes da vida estavam acontecendo. E aí muitos desses pacientes iam para ventilação mecânica, e eu me lembro que aí o primeiro vez assim que a gente fez algum estudozinho sobre ventilação mecânica era a história de colocar o PIP embaixo com balde d'água, e em pacientes com hipertensão intracraniana. Olha só, isso em que época, professor? Então eu devia ser 1984, por aí. Só por curiosidade, quanto de volume corrente que o pessoal fazia por paciente? Né? 15 ml por quilo. Olha 15 só. ml por quilo. Hoje... Era assim, você via volumes de 800, 900 ml. Nossa senhora, você imagina, né? Se você tem a noção do que é fazer uma ventilação com volume corrente menor, está aqui ao meu lado, senão assim, a pessoa que mais despertou e levou adiante esses raciocínios, que hoje em dia é o que protege muitos pulmões, né? De alguns anos para cá, foi algo que revolucionou a condução dos nossos pacientes em ventilação mecânica. Eu quero chegar, vamos chegar lá, mas antes, no internato, o senhor começou a ter esse contato maior com pacientes críticos e já começou a pensar na residência médica que faria? Não, eu achei que assim, eu tinha que escolher uma residência médica que tivesse bastante terapia intensiva. E aí na época tinha duas opções, não tinha ainda residência de terapia intensiva, mas tinha clínica médica e pneumologia. Eram as duas residências que tinham mais período de terapia intensiva. E aí a pneumo tinha até um pouquinho mais, tinha um mês a mais, eram 4 meses, em vez de passar nas diferentes enfermarias. E aí teve também o fator pessoal, né? Eu conheci o principal professor ali na época, que era o Antonino Rocha, que era da clínica médica, e conheci o professor Carlos Carvalho, que era da pneumologia. E aí, levando em conta todo o contexto, tudo, acabei preferindo fazer pneumologia e não me arrependo. Perfeito. Durante do seu internato, professor, o senhor também começou nessa parte de produção científica? Teve um olhar especial para isso ou foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu acho que, além desse trabalho aí sobre a PIP, né, que a gente fazia com Beard Mark 7 e botando em selo d'água, eu não me interessei em mais nada, eu queria simplesmente conseguir a graduação. Aí, quando eu entrei na residência, fazendo realmente já o R1 em terapia intensiva, aí comecei a me interessar bastante por isso. E só como anedota também dessa época do internato, foi na época lá do internato que o Tancredo Neves veio para São Paulo para ser operado, né, de uma sepsis abdominal, e ele ficou lá no INCOR em ventilação mecânica. E eu lembro que naquela época eles chamaram o Zapel para decidir se ia fazer uma extracorpórea, porque ele estava muito ruim. Mas só para todo mundo ter uma noção de onde a gente estava na ventilação mecânica, eu lembro até hoje que assim, ele foi ventilado com o Bear 1000, o Bear 5, que é um ventilador que nem existe mais, e eu lembro de entrar na UTI e ver o platô de pressão dele chegar em 55. Nossa, a cada
Isso com uma PIP de 5 e um platô de 55. Você vê, né? O quanto que se machucava os pulmões, né? Hoje a gente está com um valor aí de 30 para máximo de platô. Exatamente. E se você fizer uma respirada com um platô de 55, hoje em dia já tem vários pesquisadores e vários médicos que são completamente contra isso, porque seria o risco de barotrauma excessivo. Agora você imagina alguém ventilado 24 horas por dia com platô de 55. Sabe que quando eu dou aula para o segundo ano da faculdade de medicina, eu gosto de dizer que nós matamos o nosso ex-futuro presidente. Porque, com certeza, com o que a gente sabe hoje, a gente provavelmente até fiz umas contas, né, pelo gráfico lá de mortalidade, sobremortalidade causada por excesso de driving pressure, a gente aumenta a chance dele morrer em 8 vezes, no caso da ventilação do Tancredo. Você vê, né? E assim, na época, ninguém tinha noção disso, né, professor? Também não dá para a gente usar os parâmetros de hoje para o passado. Exato. Talvez o grau de desenvolvimento tecnológico ainda estivesse avançando, né? Total. E aí o senhor entrou na residência de pneumo. Uhum. Como é que foi a experiência durante esse período? Foi uma experiência muito legal. Eu acho que era uma época assim que era um grupo muito jovem que gostava de fazer terapia intensiva, e a gente começou assim a criar 2 hábitos que eu acho bem salutares. 3, depois eu conto qual é o terceiro. Mas os 2 hábitos eram o seguinte: a gente se reunia toda sexta-feira para discutir artigos, que era uma coisa que não se fazia muito naquela época, né? Uhum. Assim, não era em todos os lugares. Então isso era muito bacana. Então a sexta-feira era um dia de discussão de artigos, e aí a gente prestava muita atenção em terapia intensiva, porque o professor Carlos Carvalho, ele criou a primeira terapia intensiva lá dentro do Hospital das Clínicas, e existia a tal da UTI respiratória, que era uma UTI pequena, de poucos leitos, e aí todo mundo que fazia pneumologia passava pela UTI também, sabe? Então, hoje em dia é um pouco mais dissociado. Quem quer fazer pneumoclínica não necessariamente vai ter uma grande, vamos dizer, imersão na terapia intensiva. Perfeito. Tá? O terceiro hábito é só porque sexta-feira, no final do dia, a gente sempre tomava uma cerveja lá na... Tem que ter uma descontraçãozinha também, né, professor? E seria como se fosse um clube de revistas. Isso aí. Assim, de você discutir artigos, trazer artigos. Exatamente. Hoje em dia isso é uma coisa que sem isso a gente não sobrevive, né, nos tempos de hoje. Mas naquela época não era tão comum isso aí. Então... Perfeito. Eu até estava conversando com o professor que tem muitos colegas nossos que já entraram no mercado de trabalho com parâmetros bem definidos, né? Você ter referenciais ali da ventilação mecânica, só que nem sempre foi assim, né? Antigamente tinha muito mais trabalho em relação a você buscar informação, você buscar conhecimento, coisa que hoje nós temos aí amplamente disponíveis, informações e conhecimentos. O que vai determinar é mais a vontade e também selecionar as fontes corretas, né? As fontes que têm mais credibilidade. Mas voltando na parte da pneumologia, professor, durante a residência de pneumologia, você começou a ter um viés também de pesquisa? Foi aí que iniciou? Foi. Na verdade, quando eu estava fazendo o R1, que você tinha que fazer o R1 de clínica médica para depois começar a fazer a residência de pneumologia. Então, nesse R1 de clínica médica, eu comecei a me interessar por a gasometria da parada cardíaca. E aí eu comecei a fazer esse primeiro trabalho onde a gente tentava fazer uma gasometria arterial e venosa central de pacientes que estavam em parada cardíaca. E aí a fisiologia disso era muito surpreendente. Eu nunca imaginei que acontecia uma dissociação tão grande de gases entre o sistema venoso e arterial como acontece na parada cardíaca. Então, até hoje, quando eu conto para os residentes como é que é uma gasometria de parada cardíaca, eles não fazem ideia. Como é que é, professor? Então, tipicamente o paciente que está bem massageado, ele fica com uma PCO2 de 10 na artéria
e uma pressão venosa central, se você medir uma gasometria em artéria pulmonar, por exemplo, com uma PCO2 de 120, 150. E Nossa. todo mundo sai da parada cardíaca com esse tipo de gasometria e um pH de 6,80. Então, foi aí que eu comecei a perder um pouquinho de medo de PCO2 alto e acidose respiratória. E acho que o senhor está dando uma investigada aí ultimamente, né, na questão do PCO2. Com certeza, com certeza. Esse assunto ainda me fascina e eu acho que ainda vai vir muita coisa interessante sobre isso. Perfeito, vamos chegar lá. Durante a residência da pneumologia, assim, o que é que mais chamou a atenção do senhor? Acho que da pneumologia acho que foi basicamente a terapia intensiva. Eu gosto de pneumoclínica, gosto das várias doenças de origem absolutamente desconhecidas que existem em pneumologia, né? As patologias intersticiais é um mundo onde a gente dificilmente identifica todos os fatores causais daquilo. A fibrose pulmonar idiopática ainda é uma coisa extremamente prevalente que a gente não faz ideia por que ela acontece. Então, assim, as doenças pulmonares, assim, e a prova de função pulmonar é sempre uma coisa que eu gostei bastante, sabe? E daí, até hoje, eu acho que isso tem uma certa influência aí no que eu gosto de fazer em terapia intensiva. 1 ano de clínica médica, quantos anos de pneumo? Aí eram 2 anos de pneumo e aí a seguir eu já prestei para ser assistente ali da pneumologia. Para trabalhar no Hospital das Clínicas. Para trabalhar no Hospital das Clínicas. E o senhor entrou como assistente, estava ali no dia a dia, né? Entrou no mercado de trabalho via Hospital das Clínicas e trabalhava em outros lugares também? Aí comecei a dar plantão no Hospital Albert Einstein, na UTI de adultos lá do Hospital Albert Einstein. Perfeito. Então, quando a gente começou a fazer os primeiros pacientes ali do protocolo randomizado sobre estratégias protetoras, eu estava assim nessa constelação de estar como assistente aqui do Hospital das Clínicas, cuidando da UTI e dando plantão lá no Albert Einstein. Mas eu dava um plantão de 12 horas por semana, era uma coisa bem light. Entendi. O senhor foi contemporâneo, por acaso, do Dr. Gustavo Janot? O Gustavo Janot, ele veio depois de mim, ele foi até meu pós-graduando. O meu aluno legal. de doutorado foi o Gustavo Janot. Foi uma Fera demais. Né? Isso, uma convivência muito boa, foi muito bacana. E aí, entrando na questão dos trabalhos com relação ao volume corrente menor, como é que iniciou essa trajetória que o senhor fez? Olha, tudo começou, eu lembro bem, porque assim, tudo começou com as epidemias de leptospirose aqui em São Paulo. Então, nessas epidemias de leptospirose, que aconteciam geralmente assim de dezembro até março, inundava ali o rio Tietê, um monte de urina de rato né, transbordando nos bueiros, as pessoas se infectavam com a leptospira e muitas delas então vinham parar aqui no Emílio Ribas ou aqui no Hospital das Clínicas. Aí esse paciente subia para a UTI com síndrome de Weil, né, com vários problemas hemorrágicos, né, de tubo digestivo, e eles entravam em insuficiência respiratória com uma SARA clássica e também com hemorragia alveolar, e muitas deles assim morriam de choque hipovolêmico. Olha. Porque a hemoptise era tão grande, né, mas não é aquela hemoptise arterial, hemoptise assim do sangue alveolar, né, e aí inundava o circuito do ventilador. Então você estava dando plantão à noite na UTI, você tinha várias vezes que limpar o circuito porque ele estava obstruído por coágulos de sangue. E aí nessa época eu tinha lido um livro, né, nem era um artigo, de um anestesista que chamava Schneider, que ele só publicou esse livro, que chamava Transporte de Oxigênio no Paciente Crítico, e tinha um capítulo que era Open Lung Approach. Aí eu achei que aquele Open Lung Approach era uma biópsia pulmonar. E não era, ele já tinha tido a ideia de que você, por exemplo, para proteger o pulmão numa situação complicada de injúria pulmonar, você precisava abrir o pulmão e segurar com um volume corrente pequeno.
E lendo aquele artigo, a gente fez olhando aqueles pacientes com leptospirose, a gente falou, uai, se esse é o princípio, por que não tentar fazer isso num doente com leptospirose? E quando a gente começou a fazer isso em alguns pacientes, parava de sangrar. Olha. E aí eu acho que a gente teve uma vantagem assim enorme sobre outros pacientes com SARA. Quer dizer, eu tinha alguma medida da efetividade do tratamento simplesmente olhando o sangramento, né? Coisa que a gente não tem nada que tem feedback muito rápido, né? No SARA. Na SARA. Então, aí a gente percebeu, opa, se aumentava a PIP, parava de sangrar, mas aí ele continuava sangrando, aí eu baixava o volume corrente. E aí nossa, nunca agradeci tanto ter um capítulo em mãos quanto nessa oportunidade. Foi um eureka, né? Exatamente. E aí duas coisas importantes nessa época. Então, uma delas é que essa oportunidade foi única, e aí a gente pensou assim, puxa, se isso funciona para leptospirose, deve funcionar para outras coisas, porque a leptospirose é só uma forma bem exagerada da SARA, onde extravasa tanto plasma que extravasa hemácia também. Certo. E então, esse era o conceito, pelo menos, que a gente tinha na época. E aí a outra coisa fenomenal que aconteceu nessa época é que quando eu mostrei esses resultados para o professor Carlos Carvalho, e falei assim, professor, olha, acho que o resultado é tão impressionante que a gente deveria fazer um estudo sobre isso. E aí falei assim, podemos pensar em fazer um estudo sobre isso aqui na UTI respiratória? Ele falou, tá bom, olha, eu faço ventilação mecânica há vários anos, o meu jeito de ventilar, por enquanto, ainda continua sendo 12 ml por quilo, PIP mínimo para manter a oxigenação. Então, se você acha que esse jeito é melhor, então vamos fazer um randomizado. Perfeito. E metade da UTI cuida desses pacientes, o outro, né, esses outros pacientes. Então, assim, eu diria que ele teve uma atitude muito científica, né? Total. Como a gente raramente vê, e topou a gente começar a fazer essa encrenca de fazer um protocolo randomizado. E aí, acho que naquela época, hoje em dia, a gente não consegue mais pensar em UTI sem estudos randomizados, né? Mas naquela época não existia estudos randomizados em UTI. Então, a ideia de randomizar, um trial prospectivo randomizado em UTI, né, era uma coisa assim, que era uma raridade. Eu lembro que na época tinha poucas coisas assim com drogas, mas não de terapias em UTI. Então, acho que isso aí até deu uma certa credibilidade quando a gente quis publicar os primeiros resultados desse estudo, porque poucos trabalhos em terapia intensiva eram randomizados. E como é que foram esses resultados, que eu estou curioso? Então, o que a gente viu? Que quando a gente chegou lá, assim, tinham uns 20 pacientes randomizados para cada braço do estudo, a gente já tinha um resultado claramente diferente. Eu já estava absolutamente convencido de que aquele tratamento funcionava, não só para leptospirose. Uhum. E aí o que aconteceu é que começou a ficar assim mais difícil a gente randomizar o paciente, porque o time também da UTI começou a acreditar. E aí, de repente, a gente eu lembro de uma vez de uma paciente que a gente trouxe de outro hospital e para trazer para nossa UTI e fomos randomizar, né, que eram envelopes selados ali, sorteados. Uhum. Aí, quando ela randomizou para a estratégia convencional, foi um mal-estar assim muito grande assim de toda a equipe. A equipe já sabia que existia uma vantagem, né? Exatamente. Às vezes acontece de interromper o estudo, né? Às vezes acontece de interromper o estudo. A gente tinha aí, inclusive, depois dessa paciente, eu até fui estudar regras de como interromper um trial. E aí, graças assim, acho que assim, a gente teve bastante sorte que a diferença era tão grande que qualquer regra que eu aplicasse, ela se justificava para interromper o trial, e aí a gente interrompeu. Poxa. Então com 50, interrompeu com 48 pacientes, só que quando a gente publicou, a gente teve que publicar com 53,
porque o New England exigiu que a gente incluísse pacientes que estavam excluídos, porque não tinha, eles preencheram critérios de exclusão, mas eles, vamos dizer, para eles isso podia gerar um bias, então eles obrigaram a gente a colocar. Mas mesmo colocando esses pacientes que tinham sido excluídos, o resultado ainda era bastante significante. O senhor falou New England, né? Entendi. Isso. É uma revista bem conhecida, né, professor? Não, foi uma satisfação muito grande, porque, na verdade, quando a gente já tinha alcançado esses 48 pacientes, a gente conseguiu publicar os resultados fisiológicos, depois os resultados hemodinâmicos, e aí esse resultado de mortalidade a gente deixou para mandar então para o New England, e deu muito certo, assim, no sentido de que foi um processo doloroso, porque havia muito ceticismo, né, de um estudo feito só aqui no Brasil. Sim. Eu ia até perguntar ao senhor, como é que foi a aceitação da comunidade, né? Não foi fácil, eu acho que, primeiro que, só para ter uma ideia, nós demoramos 1 ano e quase meio entre idas e vindas, né, de revisões, foram muitas revisões, e a gente tem certeza, olhando para trás, que, por exemplo, durante a revisão do nosso trabalho, a vinda de pesquisadores aqui para São Paulo, de pesquisadores que eram nossos revisores, e a gente não sabia, né? Um deles, por exemplo, era o Martin Tobin. Foi fundamental para que ele visse o nosso grupo, visse como é que a gente fazia a curva pressão-volume, visse, assim, todo o cuidado que a gente teve ali com a análise dos dados. E foi interessante que 1 semana depois que ele veio aqui para São Paulo, o paper estava aceito. Então Ele veio ver como é que era a logística de vocês. Porque era uma coisa assim, a gente estava rompendo assim vários paradigmas de como se fazia a ventilação mecânica. Primeiro, que a gente estava fazendo hipercapnia permissiva. Então, que era uma coisa que ainda não estava publicada, né? Quando a gente estava no último ano do trabalho, saiu um primeiro paper do Hickling observacional sobre hipercapnia permissiva, mas jamais assim randomizado, prospectivo ninguém tinha feito. Aí, então, essa era uma coisa. A segunda coisa é que a gente estava usando uma PIP muito mais alta do que se usava na época, né? Então, a PIP média estava dando 14, 16 e a PIP média em qualquer outro trabalho era 5 a 8. E aí a outra coisa foi essa ideia de usar o volume corrente de 6 ml por quilo como primeira referência. A gente não era tão... a gente estava muito mais preocupado em deixar a driving pressure abaixo de 20 e o platô nunca acima de 40. Imagina, 40, né? Então, nesse trabalho era 40, não era o 30 que a gente usa hoje em dia. Então, assim, eram 3 paradigmas que eram muito diferentes. E foi em 98? 98. Ok. E aí, e só para ter uma ideia, assim, mais um exemplo do ceticismo dos revisores, né? Várias críticas para dizer que esse trabalho tinha muitos pacientes com leptospirose. O que acontece se analisasse os pacientes sem leptospirose? Aí o resultado era idêntico. E a outra coisa é que, em certo momento, eles pediram todos os raios-x dos pacientes. Eu não consigo imaginar a razão para isso, exceto que era uma desconfiança extrema. Eles pediram todos os raios-x. Foi algo muito deturpante, assim, né? Disruptivo na medicina. Acho que assim demorou para acreditar, hein, professor? Não foi, e aí assim até eu fico muito satisfeito com um resultado que depois apareceu numa dessas revistas que faz bibliometria, né? Assim, ver assim número de citações e qual a repercussão desse paper. Então, assim, o que esse pessoal depois mostrou? Que esse trabalho de 98 foi o segundo trabalho mais citado na literatura de UTI. Nossa, né? Aí, e sabe qual é o primeiro? O WARDSNet. O trabalho do WARDSNet que, na verdade, eu considero que o WARDSNet foi a demonstração de que nós não estávamos isolados.
porque é uma história que todo mundo hoje em dia não viveu isso, mas aconteceu assim. Esse trabalho foi publicado no New England em 98, mas no mesmo ano, 2 trabalhos foram publicados com resultados ao contrário. Olha. Que o volume corrente baixo matava mais. E depois, em 99, teve mais um trabalho, né? Então, que também mostrava que o volume corrente mais baixo matava mais. Então houve uma... Aqui no Hospital das Clínicas, o pessoal parou de usar a estratégia protetora por uns 4, 5 anos, até que veio o trabalho do ARDSNet de 2000, o multicêntrico famoso, com 860 pessoas, que aí eles compararam formalmente, né, 12 ml por quilo contra 6, e aí deu uma diferença gigante de mortalidade. E aí pronto, aí todo mundo abraçou a ideia de estratégia protetora. Mas quer dizer, teve toda essa tensão de vários anos, porque o nosso trabalho ficou isolado frente a 3 outros negativos. Contradizendo o seu. Exato, e no mesmo número do New England onde saiu o nosso trabalho, saiu um trabalho negativo. Negativo sugerindo um pouco de harm. Tá? Uhum. Então, foram tempos difíceis. Tanto foram difíceis que tem mais um detalhe, assim, mais uma anedota relacionada a isso, que é o seguinte. Existia naquela época uma paciente, filha de um político famoso aí no Brasil, eu não vou revelar quem é, que veio aqui para o Hospital das Clínicas e foi se tratar de uma das primeiras cirurgias laparoscópicas. E foi feita uma laparoscopia que demorou lá 4 horas, com litros e litros de sangramento. Essa paciente desenvolveu uma SARA e no final da história ela acabou falecendo. Mas durante a SARA, aquelas coisas, residente fala com residente, e foram falar comigo, eu estava lá na UTI respiratória. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha e tal, então vamos fazer hipercapnia permissiva nessa paciente e tal. E aí fizemos a hipercapnia permissiva, mas a paciente estava muito grave, ela acabou falecendo. Mas aí, de algum jeito, como a Veja veio fazer uma reportagem sobre essa paciente e investigar mais ou menos o que tinha acontecido, isso despertou uma sindicância no Hospital das Clínicas, e nessa sindicância eles foram começar a procurar os culpados, e aí apareceu uma tal de hipercapnia permissiva que ninguém tinha ouvido falar, e aí abriu-se uma sindicância, e aí eu fui julgado por uma comissão de anestesistas do Hospital das Clínicas para ver se esse procedimento fazia sentido ou não. Aí eu tive que contratar uma advogada, né, por conta própria, me defender ali da sindicância, porque é um processo extremamente formal, sabe? Formal e desconfortável. Desconfortável. Né, e você sabe qual foi o veredito? Imperícia médica. Então eu fui considerado imperito por aplicar a hipercapnia permissiva nessa época. Então, isso todo mundo esqueceu, né? Mas assim, só para ver como a hipercapnia permissiva não era uma coisa bem aceita. E eu tenho certeza que no interior do senhor, o senhor sabia que não ia dar tanto mal assim, né? Por ter feito os trabalhos, por ter vivido os trabalhos, né? E aí vem um sentimento pior ainda, que é aquele sentimento de revolta, né? Caramba, eu sei que isso dá certo, mas que todo mundo está me contradizendo aqui. Não, a bem da verdade, em certos momentos, existe uma corrente contra tão forte que a gente sempre fica desconfiado. Será que eu estou me auto-enganando também, né? E estou sendo vítima de uma ilusão, assim, ou de uma obstinação cega, né? Então você fica um pouco desconfiado com isso. Como pesquisador, eu entendo, né? A gente às vezes tem tendências pessoais. Exatamente. Então, em certos momentos de dúvida, você fica até um pouco... Por isso que ninguém faz ideia, assim, de como eu fiquei feliz com a publicação do trabalho do ARDSNet. Aí foi a redenção. Não, foi a redenção, exatamente. Abriu um uísque aqui também para comemorar? E mandei essas publicações para a minha comissão julgadora. Que maravilha, graças a Deus. É aquilo que a gente chama de vingança fria, né? Ela não... É a justiça, né? Tá. Assim, o senhor, acho que por estar na vanguarda, por ser um desbravador, né? A gente acaba às vezes levando algumas porradas aí que
quem veio depois, com o mato ali desbravado, não levaria, né? Então, ter ideias revolucionárias, né? Fazer descobertas, tem esse lado, né, de você ir contra algo que já existe há, sei lá, décadas. E contradizer isso, às vezes você é chamado de alguns nomes que não são agradáveis, né? Não, não, então essa história foi é, bastante interessante, assim, um aprendizado para entender assim como a medicina ela tem uma característica conservadora muito maior do que a gente imagina. E Sim. aí para você mexer esse paradigma vigente é sempre muito difícil, né? Eu tive uma experiência semelhante agora, só para trazer para o contexto atual, que é a ventilação mecânica no Covid, tá? Por quê? Porque o Covid trouxe uma situação muito diferente que eu acho que os intensivistas ainda não tinham vivido, que é você ver pacientes que ficam com você na UTI 3, 4 meses. E depois alguns desses pacientes irem para casa, depois de todo esse tempo na terapia intensiva. A gente não Sim. está muito acostumado com isso, né? Mesmo todo mundo que tratou o paciente com Covid percebe que é um paciente que fica na sua UTI muito mais tempo que uma SARA normal. Tipicamente a SARA normal é conhecido isso, fica lá 12, 14 dias, e o paciente mais grave com Covid fica 21 dias Meses. ou mais, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Ele é um paciente que você tem que sedar muitas vezes na UTI, manter ele mais sedado, ou às vezes paralisar, aí tira a paralisação, aí volta a paralisar de novo e tal. E eu, como nós temos aí uma certa obstinação pela ventilação protetora, várias vezes eu me vi no dilema de falar assim, não, eu acho que esse paciente merece ser paralisado de novo, senão ele vai se matar, literalmente, né? Uhum. E aí, agora eu percebo que existe um paradigma atual que não pode voltar a paralisar um doente, não pode sedar de novo um doente que você já, vamos dizer assim, evoluiu na ventilação mecânica. E isso me trouxe vários desconfortos nessa época aí do Covid que me lembram daquela época, toda essa dificuldade para encarar a hipercapnia permissiva. Não digo que você tem que encarar de um jeito ou de outro, que eu estava certo ou não, mas tem que ter a mente aberta, né? Porque pode ser que Perfeito. o jeito que a gente está acostumado a fazer não é o melhor. Sim, e eu vejo muito esse comportamento nos colegas, assim, de se depararem com informação que eles nunca viram antes e meio que já dá aquela julgada de começo. Não, isso é loucura, né? Isso é um absurdo e tal. E eu já me vi nessa situação também, porque alguns seguidores às vezes me mandam perguntas ou alguma conduta que ele E viu. ele já pá, tá, Então, taxa. não, aí ele me traz a situação e o meu reflexo inicial é falar, não, nunca vi isso é um absurdo, mas eu sempre dou uma pausa e vou dar uma pesquisada, né? Porque às vezes tem um fundo ali que é verdade e que você não conhece, né? Então é algo que a gente tem que refletir, assim, se você vir alguma coisa nova ou algo que você nunca ouviu falar na sua vida, faça da forma mais acadêmica possível. Excelente. Pesquise, veja aquilo dali. Eu tenho esse trabalho, professor, de evitar o ensino pelo método da orelhada. Que é Perfeito, aqui. perfeito. Não, foi porque o meu R mais falou, né, que é assim, né? Mas será mesmo? Será que não existe uma maneira melhor? Você já revisou isso daí para não fazer suas condutas baseado na opinião de um colega mais velho? Será que ele está passando a melhor informação para você? Então, isso é uma forma de se atualizar e de pesquisar, né? Você aprender a pesquisar, que hoje é facílimo. Fundamental, Thiago. Eu acho que essa filosofia geral, assim, de dar um passo para trás, mantém a atitude vamos dizer, de quem está sempre pesquisando, né? Perfeito. Você tem que entender se aquilo ali faz algum sentido, e mesmo que você não ache algum sentido inicialmente, ainda você tem que manter essa atitude, assim, que eu digo, de suspensão, né? De juízo, até você entender todas as nuances do que alguém está fazendo para entender se aquilo tem um sentido. Isso é muito importante porque hoje em dia, eu vejo os residentes que passam lá na UTI respiratória,
eles vêm muito, existe já muita informação disponível, né? Coisa que nós não tínhamos na época que a gente fez residência em terapia intensiva. Então, existe muita informação disponível. As informações que são consideradas mais relevantes, elas vêm de estudos randomizados. E aí, todo mundo está imerso assim numa espécie de bolha, ou de paradigma, que diz o seguinte: só confiam em estudos randomizados que estão, estudos grandes, multicêntricos e tudo mais, e como se tudo o resto que você faz em UTI, que não vem de estudo randomizado, não tenha sentido. Essa é uma atitude muito perigosa, porque, na verdade, a quantidade de atitudes que a gente toma na UTI para as quais existe evidência randomizada é uma quantidade mínima. E várias outras coisas vêm de observações fisiológicas, de estudos que existem, né? A ciência não é só estudo randomizado, existem várias... E o randomizado, ele veio de uma interrogação, exatamente, de um estudo observacional, de uma opinião de especialista, exatamente, que foi evoluindo até uma meta-análise, os randomizados que a gente vê. Voltando lá na nossa linha do tempo, professor, depois do ARDSNet, o senhor teve essa confirmação, né, do raciocínio de ventilar com volumes correntes menores. Acho que o mundo inteiro começou a fazer esse tipo de abordagem. Grande parte da fundamentação do ARDSNet veio do seu trabalho? Sim, na verdade, eu tive várias conversas com todo o grupo do ARDSNet quando eles estavam na fase final do desenho do protocolo. Eles começaram a ter várias reuniões mensais, era um grupo de basicamente 12 pesquisadores, e aí eu lembro que uma vez a gente se encontrou numa ATS, né, que era o Congresso da American Thoracic Society, e eles queriam saber assim, mostra pra gente como é que você faz a curva pressão-volume e a escolha da PIP, porque a gente quer entender se a gente vai colocar isso também no nosso estudo. Legal. E aí eles chegaram à conclusão que era muito complicado, que não dava para fazer isso de forma multicêntrica, então aí eles tomaram aquela atitude bem racional americana, né? Vamos separar o problema em duas partes. Então, vamos cuidar só primeiro da questão volume alto ou volume baixo. Então, fizeram 12 ml por quilo contra 6 ml por quilo. E depois, em outro estudo a ser feito no futuro, eles iam estudar a questão da PIP. Então, foi bem interessante. E eles fizeram exatamente assim. Depois o estudo da PIP foi feito de uma maneira completamente não ideal, mas isso é uma outra história, mas eles separaram o problema. Entendi. Então foi bem interessante porque realmente eles estavam... O objetivo deles a gente precisa confirmar que faz sentido reduzir o volume corrente, porque essa informação está muito solta, divergente. Alguns falam que sim, outros falando que não. E depois dessa descoberta, professor, como é que foi a sua trajetória aqui na faculdade e no Hospital das Clínicas? Aí, assim, aconteceram duas coisas para mim muito importantes, né? Na época que a gente estava fazendo essa revisão do New England, apareceu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos e ficar lá um tempo com o John Marini. O que eu fiz, né? E aí fiquei 6 meses lá por conta própria lá com o Marini, foi muito muito rico ali para mim. Depois eu devo muito ao Marini, porque de certa forma ele ajudou a convencer a comunidade médica de que o que a gente estava fazendo fazia sentido, sabe? Então ele teve um papel, né? Com certeza ali também com os revisores. Perfeito. E aí depois depois de passar um tempo lá com o Marini, eu queria entender um pouco melhor essa ideia do open lung, né? Quanto de PIP realmente você precisa para segurar o pulmão aberto. E quem era a pessoa que mais mexia com isso era o Lachmann, que era um pesquisador da Alemanha Oriental que tinha migrado para a Holanda, né, e escapado realmente da cortina de ferro. E ele tinha migrado para a Holanda e tinha um laboratório em Rotterdam. Então eu fui para esse laboratório dele, ele fazia experimentos em porquinhos e ele fazia o recrutamento mais radical que existe no mundo, né?
ele em 5 respiradas ele chegava às vezes a platô de pressão de 80, Nossa. pumba, ele transformava assim, naquela época existia o Paratrend, que é um medidor intra-arterial da gasometria, então você fica com um catéter contínuo vendo o seu nível de PO2 online, e realmente assim, quando eu vi lá os experimentos que ele fazia, ele pegava, bum, o animal estava com 60 de PO2 e pulava para 400. Nossa. Era uma resposta assim, né, Uhum. caramuru. E então eu fui lá para eu entender melhor esse conceito, tudo. E na verdade, quando eu fui para lá, a gente criou uma espécie de desafio, porque eu acreditava que o melhor jeito de titular a PIP era pela mecânica pulmonar. E ele queria me mostrar esse conceito de fazer pela gasometria. E você sabe que ele me convenceu de que o jeito dele era melhor, tá? Pela gasometria. Pela gasometria. Sim. E aí eu até trouxe essa ideia no Brasil, tentei vários anos fazer assim, e agora me convenci de que, na verdade, a gente tem que ir pela mecânica pulmonar de novo, e aí apareceu o conceito da driving pressure. Em que ano, professor? A gente começou a ter uma ideia bem forte disso a partir de 2008, 2010, assim, mas a gente foi publicar só em 2015. E esse trabalho da driving, ela surgiu como um pioneirismo da parte do senhor aqui. Sim. E aí e era um jeito assim que eu diria que unificava melhor assim todos os conceitos de proteção pulmonar, porque a receita de proteção pulmonar ela acaba ficando assim são várias facetas, né? Você tem que diminuir o volume corrente, Sim. aí o platô não pode passar disso, aí a PIP tem que estar em tanto. É um xadrez. É um xadrez, né? Ele é um xadrez à beira do leito, mas eu ficava imaginando assim que o mecanismo não pode ser assim multifacetado. O mecanismo deve ser um só, sabe? Só que ele do jeito que ele se mostra à beira do leito é complexo porque você tem que ajustar o paciente, mas o mecanismo que machuca o pulmão, eu achava que tem que ser uma coisa, tem que ter um mediador ali comum, né? E aí eu achava que a driving pressure era uma forma assim elegante que casava tudo, sabe? Casa o conceito. Por que você precisa de um pouco de PIP? Porque você precisa trabalhar na melhor complacência. Por que você precisa reduzir o volume corrente? Porque a sua driving pressure precisa ser menor, né? Por que precisa respeitar o platô? Porque você tem a PIP aqui embaixo, um volume corrente, então o platô tem, sabe, unificava tudo num conceito. Excelente. Se você ainda não está contextualizado, né, o que é a driving pressure, a gente faz a medida da pressão de platô e aí subtrai da PIP. Esse valor tem que ser menor que 15, né, professor? Exatamente. E se você prestar bem atenção, o trabalho que o professor Amato fez lá em 98, ele teve como o desfecho primário a redução da mortalidade. E também esse trabalho da driving pressure, se você ventila o paciente com a driving menor que 15, também você altera a mortalidade, né, professor? Para melhor, né, obviamente. Uhum. Então, imagino aí a quantidade de pulmões que a gente consegue salvar hoje por causa dessas medidas, né? Quantidade de vidas no mundo, porque esses conhecimentos eles são aplicados no mundo inteiro. E o intensivista, o anestesista, qualquer médico ou fisioterapeuta que ventila, eu acho que ele tem como principal missão não prejudicar. Perfeito. Não é? O senhor concorda, professor? Total. Não lesionar o pulmão e esperar a patologia passar, que é o tempo ali da ventilação mecânica, né? E o paciente vai sair. Então, quando eu cheguei aqui, conversei com o professor, fora até das câmeras, eu falei que a interferência que ele tem, né, a nível de medicina mundial, na história da medicina, na medicina que a gente faz aqui no Brasil, foi algo assim que é imensurável, né, professor? Assim, que o senhor fez e já mais uma vez agradeço a contribuição que o senhor deu aí pra gente. Mas, Thiago, se eu posso fazer um comentário aqui, porque até eu falo isso assim de coração, porque senão a gente começa a ter a sensação assim de que não está dando o devido valor a certas coisas, né? Por exemplo, com certeza toda essa sequência que eu estou comentando aqui,
ela foi uma sequência que foi se desenvolvendo a várias mãos, né? Perfeito. Com um time de pessoas que trabalharam com a gente, assim, então eu só não quero deixar de mencionar isso aí, porque tive cérebros, assim, excepcionais ao meu lado o tempo todo ajudando. Não dá para fazer isso sozinho, né, exatamente, exatamente. Então a gente precisa de ter um time e cultivar um ambiente onde as ideias boas florescem e os cérebros bons têm oportunidade de terem voz ativa, né? Um outro projeto que eu participei bem intensamente e também onde esse tipo de ambiente é muito importante é o da impedância elétrica, né? E o projeto da impedância elétrica, ele nasceu também desse objetivo assim de proteção pulmonar, porque a ideia ainda estava faltando uma peça aí no quebra-cabeça, que é qual é o melhor método para escolher a PIP, à beira do leito, sabe? Uhum. E aí a gente sentia muita dificuldade naqueles pacientes onde o pulmão era muito heterogêneo. Como é que você faz essa escolha? Como é que você faz esse compromisso? Uma pergunta bem importante. Tem a tabela, tem a E, titulação decremental, né? Mas exatamente. aí fica, qual é que é melhor? Exatamente, você fica com várias dúvidas. E agora, só bem recentemente mesmo, depois que a gente consolidou bastante aí os estudos com a impedância elétrica, aí a gente começa a entender e até reinterpretar como é que você avalia a mecânica pulmonar, como é que, por exemplo, agora a gente percebeu que existe uma convergência muito grande entre o resultado da impedância elétrica e aquela maneira de titular a PIP que o pessoal de Boston faz, que eles usam a pressão esofágica, sabe, para ajustar a PIP. Existe uma convergência muito boa, porque ali quando na impedância elétrica você enxerga ali o cruzamento só para quem não sabe, né, quando a gente titula a PIP pela impedância elétrica, você tenta ver o melhor compromisso entre não deixar o pulmão muito fechado e não deixar ele muito esticado. E aí você enxerga exatamente qual pressão é que dá, vamos dizer assim, te deixa num compromisso ótimo entre as duas variáveis, né? Um pulmão muito fechado e um pulmão muito hiperdistendido. E aí, então, isso, hoje em dia, olhando para trás, a gente consegue olhar todas as maneiras de titular a PIP e percebe que raramente elas te colocam nesse ponto ótimo. Olha. E então, a única forma que a gente tem encontrado agora assim uma boa convergência é com a ideia de usar a pressão esofágica, porque você procura uma PIP que deixa a tal da pressão transpulmonar ligeiramente positiva, um pouco acima do zero. Por quê? Porque isso todos os mamíferos adoram essa pressão transpulmonar. Então, isso, sabe, deu uma convergência de conceitos aí que eu achei muito Então, seria a principal influência da pressão esofágica. Exatamente. Da titulação. Ok. Uma dúvida até minha, professor. Quando é que começou a trajetória internacional? Eu sei que o senhor atualmente não está viajando tanto, né? Mas, se o senhor permitir, a gente pode mostrar ali os nossos não, né? Do senhor, os crachás ali. Mostra ali, Wallace. Eu sei que o senhor tem uma interferência muito positiva e construtiva, né, internacional. Quando é que começou esses convites, né, para palestrar? E se vocês observarem os nossos que é do Brasil, né? Lógico. Os crachás ali, eles estão todos de speaker, viu? É tudo ali de palestrante, meus amigos. Eu digo que essa loucura começou exatamente depois do trabalho do New England, né? Então, o New England é uma revista que tem uma visibilidade que a gente não imagina mesmo, porque então até 97 eu tinha, sei lá, 1 ou 2 convites de palestras internacionais por ano, mas na hora que saiu o trabalho do New England pulou para 20. Nossa. E aí não parou mais, né? Parou agora com essa época do Covid, Sim. O que foi um grande alívio. Uma responsabilidade, né? E fez me ajudou a refletir o que eu quero fazer daqui para frente.
não digo que eu não goste de viajar, eu acho que essa interação com todos os pesquisadores do mundo foi uma coisa muito boa para mim. Sim. Conhecer várias UTIs diferentes, como elas funcionam, conhecer todo o Oriente, foi uma parte muito importante aí da minha vida e formação. Mas em algum momento é, a gente precisa voltar a olhar para dentro um pouco e pensar o que você quer fazer nos próximos anos, né? Então, essa pandemia me ajudou a pensar assim. Eu quero voltar a viajar, mas eu queria num equilíbrio melhor do que foi no passado. Entendi. Professor, hoje o senhor está como o responsável por quais áreas aqui da faculdade? Então, uma coisa que eu faço há muito tempo que eu adoro eu sou responsável pelo laboratório de investigação experimental e a gente tem uma UTI de animais. Sim. Nessa UTI de animais, a gente faz experimentos onde a gente coloca o animal na tomografia computadorizada, coloca no PET, monitorado todo mundo com pressão esofágica, com impedância elétrica, e foi nesse laboratório que a gente até desenvolveu a impedância elétrica. Perfeito. Tá? Com a ajuda, por exemplo, de um aluno da Faculdade de Medicina que era um estudante do ITA. Na verdade, ele era um engenheiro formado no ITA e que resolveu ser médico aos 40 anos de idade eu tive a sorte dele vir aqui para o nosso laboratório, né? E aí isso foi fundamental para todo o desenvolvimento aí do projeto. É o que o senhor falou, né? A questão das contribuições, As né? Que vão contribuições acontecendo. e vamos dizer, esse cultivo dos cérebros, né? E aí, então isso para mim é fundamental. Essa parte ainda gosto. Ontem à tarde estávamos aqui fazendo um experimento justamente para melhorar a técnica da pressão esofágica, da impedância elétrica também, da estimativa da força muscular que o paciente faz na UTI para respirar. Certo. Mas recentemente eu fiquei responsável também como chefe aqui da UTI respiratória. Tá? Okay. Isso ainda é um desafio para mim porque eu não sou uma pessoa muito organizada. Então ser chefe de uma UTI para mim é um pouco... Eu falei justamente o contrário, viu, professor? Quando eu cheguei na sua sala aqui, eu olhei assim para a estante. Mas isso é mérito da Neide, não é meu. Tá certo. Então lá o bicho pega. Não, aí a minha desorganização me atrapalha lá. Mas assim, há novos desafios também que eu tô gostando. Sim. E o que eu acho mais interessante é que eu estou tendo a oportunidade e esse era um sonho que eu tinha, de transformar a UTI numa UTI assim, muito voltada à pesquisa. Perfeito. Por quê? Porque é que nem você me falou aqui, Tiago, que você sentiu em algum momento onde é que era o seu nicho, onde você faria sua melhor contribuição, né? Então, de alguma forma, você achou isso nesse acesso e divulgação através aí dessas plataformas aí onde você alcança muitas pessoas, né? Sim. E eu tenho a impressão que assim, então a gente poderia pegar aqui a UTI respiratória e fazer uma super UTI que vai fazer uma enorme assistência, excelente. Mas assim, eu vou fazer uma coisa que várias outras UTIs já fazem muito bem. Acho que existem várias UTIs hoje em dia aqui na clínica médica, no Einstein, no Sírio, que fazem uma medicina de ponta. Olha, e eu viajo o mundo todo, assim, visitei várias UTIs. O nível de UTI, assim, de alto nível que a gente tem em São Paulo é absurdo, é muito bom. Não duvido, professor. Eu já estive lá. Então, assim, é muito bom. Então, assim, o que eu acho que, assim, que a gente pode fazer aqui, que realmente é uma coisa que pode ser onde a gente pode dar uma grande contribuição, é realmente uma UTI onde a gente tem uma possibilidade de fazer muita pesquisa de medicina intensiva à beira do leito e com essa possibilidade de ter uma UTI de animais e uma UTI de pacientes, assim, onde você faz a parte translacional, sabe? Entendi. Então tá sendo um desafio para mim, mas eu acho que se tudo der certo vai ser uma coisa que pode ser muito boa. E
ultimamente o senhor está focando a energia da descoberta, da pesquisa em alguma área específica? Está estudando algo para mudar aí as condutas no futuro ou não? Olha, eu continuo assim bastante focado nessa questão da proteção pulmonar, Perfeito. porque eu ainda acredito que grande parte da mortalidade dos pacientes ainda está relacionada à lesão pulmonar induzida ou pelo próprio paciente ou pelo ventilador. A gente, né, acho que os números dos papers mostram isso, assim, acho que antigamente morria 70%, caiu para uns 40%, 50%, depois que começaram a fazer estratégias protetoras. Nessa época do Covid, mesmo com estratégias protetoras, ela ainda ficava em 60%. E eu tenho a impressão de que a gente consegue jogar esse número ainda lá para perto dos 20% ou menos, sabe? Então, da onde vem essa convicção, né? De estudos animais. A gente percebe que ainda tem muita inflamação causada pelo ventilador, sabe? Então não é uma... sabe que todo pesquisador tem essa maldição, né? Ele acaba querendo ficar no campo onde ele está mais confortável, então ele fica sempre insistindo no mesmo assunto. Sim. Mas eu sinto que ainda não está... Ainda tem o que extrair e coisa Sim. que vai beneficiar muita gente. Com certeza, professor. E a outra área que eu quero contribuir bastante ainda é na parte tecnológica. Eu acho que a parte tecnológica ela tem que melhorar ainda, porque ela é uma questão de filosofia, né? Eu gosto de dizer que a astronomia só se desenvolveu porque alguém criou o telescópio. Ou né, a microbiologia só porque alguém criou o microscópio, né? E aí, então, assim, eu tenho a impressão muito forte assim de que a gente ainda não descobriu várias coisas que poderiam melhorar o paciente, porque a gente não tem uma monitoração adequada. E nessa área aí eu queria avançar bastante. Perfeito. Professor, muito boa a nossa conversa. Sei que o tempo do senhor é escasso. Agradeço aí os momentos que passamos aí a mais, né, do que a gente tinha combinado. Mais uma vez queria agradecer aí a contribuição que o senhor faz hoje, que o senhor já fez para a história da gente, né, da nossa medicina, as vidas que o senhor salvou. E, assim, é uma forma de trazer essa história que o senhor tem, né, para que as pessoas se conscientizem, se inspirem. E eu tenho certeza que muitos colegas aí estão se inspirando e vão se inspirar ainda com essa conversa que nós tivemos, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Muito obrigado mais uma vez, professor. Quiser deixar um recado aí pro pessoal? Olha, estou muito contente aí com essa iniciativa do Thiago de fazer essa espécie de divulgação aí de um pouco de história, porque eu tenho essa vivência agora com os residentes que vêm novinhos lá da clínica médica, de que, nossa, as pessoas partem do princípio que a ventilação protetora tá ali desde os primórdios da medicina intensiva e é uma coisa extremamente recente e acho importante trazer de volta para vocês assim os tropeços que a gente tem no meio do caminho, porque essa é a essência aí acho que do conhecimento científico, né? Então espero que então a gente tenha dado uma pequena contribuição para isso. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, se você achou legal nessa conversa, se você aprendeu algo desse nosso podcast, deixa o seu like, envia esse podcast para um colega ou uma colega sua que gosta de ventilação mecânica, que tem curiosidade, né, sobre a história da medicina, sobre as contribuições que médicos brasileiros que estão aqui com a gente ainda, contribuindo, fizeram para toda a medicina e as outras áreas também, né? A fisioterapia, a enfermagem. É super importante que você divulgue esse conteúdo, ajude a espalhar essas informações que são informações de qualidade. Fechado? Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau. Obrigado, professor.